meu nome é Priscila, sou engenheira florestal, faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e nós estamos aqui hoje para gravar uma videoaula sobre o manejo da mandioca. Sou Everaldo Júnior, sou técnico agropecuária, também faço parte da equipe de assistência técnica e extensão rural do Instituto Mãe Terra. Olá pessoal, me chamo Lindário e faço parte do ATE e sou estagiário do projeto. Olá turma, eu me chamo Gelli, sou coordenadora pedagógica da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, aqui da Costa do Descobrimento. E a nossa videoaula de hoje tem como foco a mandioca. Então, gente, para a nossa videoaula de hoje, a gente escolheu uma propriedade que fica aqui na zona rural de Santa Cruz Cabralha, que faz parte aí do território Costa do Descobrimento. Essa propriedade pertence à família de Netinho, aí os Felbergues. E ele vai falar um pouquinho pra gente há quanto tempo a família dele está aqui nessa região e o que ele produz aqui nessa fazenda. Então, meu pai está aqui desde quando tinha 12 anos, então tem muito tempo. Essa fazenda é dos meus avós, então ficou de herança para os filhos. Aqui a gente produz de tudo um pouco. E a nossa produção é basicamente contida de quiabo, aí tem milho, mandioca, banana, maxixe e outras coisas. A gente leva essas coisas lá para a feira de Onápolis e também para a feira de Porto Seguro. O nosso dia a dia é acordar cedo, né? Tirar leite até umas 7, 8 horas. Aí aqui a gente entrega esse leite para o Mais Vida. E aí depois que a gente tira esse leite, a gente vai cuidar das plantações. E aí é bater algum remédio ou adubar algum quiabo, alguma coisa. E aí a gente faz isso durante a semana. Quando chega na sexta, a gente colhe essas mercadorias e no sábado, umas 3 para 4 horas, a gente sai daqui. Chegando lá em Onápolis, a gente coloca nossas mercadorias na banca para assim vender. A mandioca é um alimento originário da América do Sul, mas no Brasil é cultivado há muitos anos. A gente tem aqui na nossa região, eu sempre cresci ouvindo uma história, né, chamada uma lenda, a lenda de Mani. Mani nasceu numa aldeia, eu não sei exatamente em qual aldeia aqui dessa região, ou se foi fora dessa região, mas nasceu dentro de uma aldeia. E quando ela nasceu, ela chamou a atenção de toda a aldeia, porque era uma criança extremamente de cor clara, branquinha. E ela cresceu dentro da aldeia cheia de mimos, porque era filha do cacique, então assim, já era considerada uma liderança. Mas durante o seu crescimento, Mani ficava várias vezes doente. E em uma dessas doenças que ela teve, uma dessas recaídas que ninguém conseguia identificar o que era, Mani acabou falecendo. Então, como era costume daquela tribo, ela foi enterrada dentro da própria aldeia. E ali, diversas vezes durante a semana, durante os meses, as pessoas se reuniam em volta desse túmulo para cantar, para orar, para molhar. E eles perceberam que meses depois tinha uma planta ali onde Mani foi enterrada. E alguns meses depois eles resolveram cavar, porque a terra começou a estufar em volta e a rachar. Então quando eles começaram a cavar, eles perceberam que essa planta tinha uma raiz um pouco amarronzada por fora, mas em alguns lugares eles perceberam que ela era extremamente branca. E aí eles associaram, essa raiz a Mani, E como ela nasceu ali na aldeia, e como eles tinham a ideia de chamar as suas casas de oca, veio o nome então de Manioca. E com o tempo acabou ficando mandioca. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas aqui em Porto Seguro é sempre muito comum a gente ouvir alguns guias em alguns lugares essa história para começar a falar da mandioca, que é um alimento hoje que, segundo a Embrapa, alimenta mais de 700 milhões de pessoas. Ele é muito rico e tem um valor nutricional muito conhecido, que é exatamente porque ele ajuda aí para as pessoas a fazerem exercício, ajuda o sistema imunológico. Ele tem um amido que é bem resistente, e isso acaba também auxiliando aí pessoas que têm problemas com diabetes, pessoas que têm dificuldade às vezes de digerir o glúten, que vem aí exatamente do trigo. Então ele é um ótimo alimento e substituto do pão. Então assim, o aipim cozido de manhã cedo, ele faz muito bem à saúde. Aqui na nossa região a gente tem o hábito de chamar a mandioca de aipim, porque a mandioca está sempre associado à mandioca braba, aquela que a gente usa
para a produção da farinha, aquela que a gente usa para produzir a goma, a puba, e outros alimentos que a gente faz a partir da fermentação da mandioca, né? De forma in natura, a gente não consome porque ela não faz bem, ela tem uma toxina, né? Ela tem um cianeto, né? Que não faz muito bem ao nosso intestino e pode provocar cólicas e vômitos. Então, se a gente pegar a mandioca, depois que a gente descasca, a gente pode comer ela cozida. A gente também tem um prato que é muito típico aqui da nossa região, aqui do Nordeste, que é a vaca atolada, que é feita aí a partir do cozimento do aipim misturado a carnes desfiadas, que é também um prato muito saboroso e muito conhecido aqui na nossa região. A gente vai falar um pouco mais agora desses tratos culturais, do manejo. A gente, Priscila e Júnior, vai fazer agora algumas apresentações pra gente, mas fica como dica aí pra gente estar sempre incluindo na nossa alimentação de forma moderada o aipim, porque faz bem para a pele, faz bem para o nosso organismo, faz bem para gestantes e ele pode ser consumido durante toda a semana em pequenas porções. Então, pessoal, depois de entendermos um pouco sobre a cultura da mandioca na nossa região, agora vamos falar um pouco sobre dicas técnicas de produção, que é o manejo da mandioca. Primeira dica importante para o agricultor que produz a mandioca é que ele separe em média 20% da sua área para a produção de mudas sementes, plantas sementes, que são aquelas plantas que a gente vai retirar as manivas para a produção aí de novas mudas, para plantio de novas áreas, que são mudas aí destinadas à produção de novas plantas nas futuras áreas de plantio. Outra dica importante, pessoal, que na hora que o agricultor for colher essa planta para a produção de novas mudas, o recomendado é que ele retire mudas sadias, mudas produtivas, porque assim ele vai fazer uma seleção genética e nessa seleção genética será as futuras plantas das futuras áreas e assim ter um aumento de produção. Então, pessoal, você que é produtor, e vai escolher a muda, muito importante é que você escolha uma muda resistente a doenças, uma muda produtiva, porque ela será aí o material genético da sua futura plantação e, consequentemente, com o material genético melhorado, a sua produção vai ser aumentada. Esses 20% do plantio é assim, a gente vai escolher uma área que você planta, digamos que 1 hectare, Você planta 1 hectare de mandioca, você vai separar aí 200 metros quadrados para a seleção dessa área, desse plantio, para as mudas sementes, que são mudas aí resistentes, como eu acabei de falar, resistente, produtivo, Aqui nós temos aqui esse plantio, é uma área destinada aí a mudas, para a formação de mudas sementes, Como vemos aqui, como vocês podem ver, na hora de retirar essa maniva, essa planta, o produtor ele tem que escolher aí, ele tem que selecionar, pelo olho, a melhor planta que ele tem. Como vemos aqui, essa imagem, temos várias plantas. A gente vai escolher essa aqui, que é uma planta que está numa estatura boa, tem um caule grosso, que vai ser ótimo aí para essa escolha. Outra dica importante, pessoal, é que essas mudas só estarão aptas para a formação dessas manivas de 10 a 14 meses em diante, que são as mudas maduras que vão estar aptas para o plantio. Então, o Neto agora ele vai arrancar aqui uma planta produtiva para fazer a muda. Pode ver, É uma planta aí produtiva, É resistente a doenças. Outra dica importante, pessoal, é que às vezes o agricultor, na hora que ele faz a colheita, ele não vai fazer o plantio imediatamente das manivas, porque ainda tem todo o preparo do solo, tem a limpeza, E é muito importante que ele faça esse armazenamento dessa maniva. Como é que a gente faz esse armazenamento? A gente vai cortar a maniva. A gente vai tirar a parte aérea. Pronto. Em torno de manivas em torno de 1 metro a 2 metros de altura, para fazer esse armazenamento. A gente vai escolher um local fresco, arejado, de preferência debaixo de uma árvore,
para estar fazendo esse armazenamento dessa maniva. Então, pessoal, para fazer o armazenamento dessa maniva, né, que às vezes o produtor ele colhe a mandioca, né, e ele não vai plantar imediatamente no solo, como a gente acabou de falar. Então é o recomendado que faça esse armazenamento dessa maniva para que ela não perca aí, né, a qualidade na hora do plantio. Então é recomendado que a gente escolha uma sombra, né, de uma árvore, que a gente cave em torno de 5 centímetros do solo. Aí você pega a maniva e coloca as manivas. Aí vai depender da quantidade, né? Se você quiser fazer um fecho e armazenar na sombra, é indicado. Aí você cava 5 centímetros do solo, né, e enterra essa maniva. Se possível, né, o recomendado é que o agricultor coloque uma palha, né, em torno das manivas para proteger aí do sol e não desidratar até a hora do plantio. Dessa maneira, né, dessa maneira aqui armazenada, essas manivas podem durar aí até 90 dias, né, até o plantio, que é o período que o agricultor vai ter para preparar o solo para novos plantios. O agricultor é muito importante ele se planejar para a replicação das áreas de mandioca, como de qualquer outra cultura que ele esteja aí trabalhando. Como o Júnior falou, a escolha do material genético, né, de uma semente boa, ela vai acarretar diretamente na produção, na produtividade das novas áreas. Por quê? Quando o agricultor ele pega, né, a maniva de todas aquelas plantas que ele acabou de colher, escolhe uma talisca e replica aquilo, ele não está fazendo uma seleção de material genético. Ele está fazendo com que o plantio dele seja do mesmo formato do anterior. Quando o agricultor ele já separou as melhores taliscas, né, com as melhores plantas que têm uma produtividade maior, e ele utiliza somente aquelas dali para replicar o novo plantio, ele faz com que o plantio dele aumente a produtividade, com que ele está fazendo uma seleção de material genético bom. Então, além de escolher a semente, né, da planta certa, tem o jeito certo, né, da gente pegar as manivas. O Júnior vai estar explicando aí a altura, né, até a parte que a gente é recomendado a gente utilizar e o tamanho de cerca de 20 centímetros aí. Então, vamos acompanhar para fazer uma boa escolha da maniva. Então, pessoal, como o Priscila falou, ao retirar a muda para fazer a maniva, que vai ser a semente que vai ser plantada, é recomendado que a gente escolha a melhor parte da planta. Como nós podemos ver aqui, né? Uma planta sadia, cheia de olho, como a gente fala. São plantas recomendadas aí. Outra coisa importante é que a gente não deve utilizar a parte do pé da mandioca, porque essa parte, muitas das vezes esses olhos aqui, né, os olhinhos, eles estão cegos porque teve muito contato com o solo, né? Aí, com o passar do tempo, eles podem perder, né, esse poder de germinação. Então não é recomendado que a gente faça com essa parte do pé e nem com a parte de cima da muda, né? Como vocês podem ver aqui. Essa parte aérea aqui, ó, ela é uma parte muito verde ainda. Então o recomendado é que não utilize, porque se você plantar essa parte aqui, ela não tem muito armazenamento. Então essas plantas podem nascer uma planta com má qualidade, má formação. Então é recomendado que a gente escolha aí sempre a parte do meio das manivas, que é uma parte aí que tem um armazenamento de nutrientes, onde vai sair mudas de qualidade. Caso o agricultor não tenha outra forma, né, não tenha outras manivas, ele pode utilizar essas partes. Vamos retirar a parte do pé, que a gente não quer. Importante que a faca esteja molada, que você faça um corte preciso. Vou tirar essa parte aérea também. Então, na hora de fazer as manivas, sementes, né, ela deve ter em torno aí de 20 centímetros. Um pau, mais ou menos. A gente vai cortar agora. Aí com o primeiro corte você já mede, né? Já marca. E só vale o corte agora. Pronto. Essas são as manivas que a gente vai fazer o plantio, né? Em torno de 20 centímetros, mais ou menos. E com essas gemas aqui com qualidade.
Outra dica importante para o agricultor aumentar sua produção, na hora de fazer o corte das manivas, que ele não corte em bisel, né? Que ele dê preferência a cortar reto. Por que eu não corte a bisel? Porque às vezes as raízes com corte em bisel, elas só vão nascer nessa parte aqui, ó. E muitas das vezes ela pode perder essa parte aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Se você corta assim, as raízes ela tendem a nascer só nessa parte. Aí você pode perder um pouco de produtividade. Quando você corta reto, as raízes elas vão nascer em todas essas partes aqui. E isso consequentemente vai aumentar a produção de mandioca de vocês. Outra coisa importante, que na hora de cortar, vocês devem perceber se a maniva ela tá saindo essa seiva, né? Tá saindo aqui esse leite. Como vocês podem ver aqui, ó. Se ela estiver saindo leite, ela está apta a plantio. Caso ela não esteja saindo essa enzima, esse líquido, é porque essa maniva ela está desidratada e pode não nascer aí na sua produção. Então o agricultor, para iniciar o plantio dele, ele primeiro tem o preparo do solo, né, que conta aí com análise de solo para a recomendação adequada, né, das correções. Então primeiramente ele vai fazer a correção da acidez do solo com um prazo geralmente de 90 dias antes do plantio, para que dê tempo daquele calcário reagir no solo. Então ele vai fazer a aplicação em área total normalmente, e no dia do plantio ele vai fazer a adubação recomendada no local dos berços ali das linhas de plantio. Então esse é o passo que ele vai seguir, né, para iniciar o plantio. Ele vai escolher a área, fazer a análise de solo, seguir a recomendação para início daquele plantio. Então, pessoal, após fazer aí a análise de solo, né, fazer a correção com calcário e a adubação, a gente vai para o plantio. O recomendado é que esse plantio da mandioca seja feito em linha, né, com espaçamento de 1 metro entre ruas e 70 centímetros entre plantas, né? Aí na hora do plantio você pode utilizar uma maniva ou você pode utilizar duas, né? Vai depender aí da quantidade de material que o agricultor tem. Se ele tiver possibilidade de estar colocando 2 manivas na cova, é melhor, porque aí vai aumentar a quantidade de plantas e aumentar a produção. Mas caso não, ele pode plantar só com uma. Então, lembrando que para a realização desse plantio, a adubação vai ser conforme também a escolha do agricultor. Se ele escolher colocar um número maior de plantas, a recomendação de adubação vai acompanhar também o número de plantas. Outra coisa que a gente gosta de lembrar é que alguns plantios de aipim a gente usa fazer os cortes, né, de direcionamento da raiz. Então faz pequenas aberturas nos olhos. E quando a gente está fazendo um plantio que é com espaçamento mais adensado, voltado mais para essa produção de farinha, por exemplo, da mandioca, ou um aipim de mesa que não tenha uma necessidade de crescimento acelerado, a gente vai estar fazendo um plantio da maniva sem recorte, porque isso facilita o manejo, né? A gente acaba plantando um pouco mais rápido e facilita o trabalho do agricultor. Então, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre as dicas do manejo da mandioca, alguns tratos culturais para estarem fomentando e melhorando o plantio de vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e estamos à disposição para tirar outras dúvidas e acompanhar os plantios de vocês, mesmo à distância nesse momento. Isso aí, pessoal. Espero que essas dicas, né, possam ajudar você aí a produzir mandioca com qualidade, né, e com produtividade. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.